A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos em Cristo. Quem vos saúda é a sua irmã em Cristo, a cooperadora Alessandra Custódio, da cidade de Garapava, São Paulo. Amém? A paz do Senhor Jesus, né? Para todos os irmãos também deficientes, amém? Embora muitos, eles não ouvem, né, irmãos? Mas eu estou falando a paz do Senhor em Libras aí, amém? Que Deus abençoe meus irmãos que estão conosco para mais uma live, né? Lembrando os irmãos que 1h da madrugada nós estaremos encerrando hoje a campanha, né? Eu quero viver o sobrenatural de Deus na minha vida e trazendo a presença de Deus para minha casa, para minha vida. Esse é o tema da campanha da 1h da madrugada. Agora, nesse momento, eu estou aqui para trazer o estudo bíblico da palavra e também nós fazermos uma pequena oração para Deus estar abençoando o nosso estudo bíblico, amém, irmãos? Isso aqui é para quem gosta, é para quem ama a palavra de Deus e quer aí receber o ensinamento da palavra de Deus, amém? Agora, você que quer orar, você que quer participar da nossa campanha, né? 1h da madrugada, você está convidado, você que está aí, né? Que está precisando mesmo de receber aí, viver o sobrenatural de Deus, que está precisando da presença de Deus. É 1h da madrugada, tá bom? Vamos ver quem está aqui conosco. Paz do Senhor, né, para nossa irmã Irani, nosso irmão Nélio. Deus abençoe, irmão Nélio. Maristela, Deus abençoe. A paz do Senhor. Roseli, nossa irmã Cosma Silva. Beatriz, Iraci, Kellen, Sanderley, nosso irmão João José, Dilva, Núbia, Nayeli, nossa irmã Janaína, Bilga Silva, Deus abençoe. Daiane, Guilhermina, Adalto, Ivone, Carlos Pereira, Dilva, Deus abençoe. Meire, nossa irmã Marlene, Valdenice, Rosemary, Deus abençoe. Marlúcia, paz do Senhor, irmão Elson, Márcia Menezes, Raquel Dias, Cristiano Rodrigues, Deus abençoe. Jussara, Carla Roberta, Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus, amém. Paulo de Jesus, Luzia da Silva, Rose Reis, Celo Fagundes, Michele, Silvia Amaro, Aparecida, Deus abençoe. Onofre, Geni Reis, Eleni, a nossa irmã Cida Souza, amém. Márcia Magda, Deus abençoe. A paz do Senhor. Canal de oração intercessora, Deus abençoe. A paz do Senhor, amém. Obrigada, irmã Márcia. Lindalva, que bênção, é a nossa irmã Maria Santana, né? Deus abençoe, amém. Paz do Senhor. Tiago Martins, glória a Deus. Iandra Santos, nossa irmã Maria Santana também é mulher de Deus, né? Célia, Maria do Carmo, Milene, Deus abençoe. A paz do Senhor. Ana Rosa, Ana Cláudia, Beth Lúcia, irmã Maria Santana, só faltou eu lá em São Paulo, hein? Tava todo mundo da live lá, hein? Que bênção, hein? Meu Deus. Glória a Deus. Lude Jesus, Ilse Bueno, amém. Glória a Deus. Antônio Correia, Deus abençoe o seu trabalho, viu, irmã Maria Santana? Deus abençoe o trabalho da irmã, muito maravilhoso, né? De evangelismo, amém? Né? Eu amo isso daí, eu acho muito bonito, amém? Continua fazendo esse trabalho para o Senhor, amém? Vamos orar neste momento. É isso aí, irmã, só faltou eu aí com vocês, amém? Glória a Deus. Mas Deus vai preparar a oportunidade, né, para a gente se encontrar os irmãos, amém? Vamos orar neste momento? Vamos? Todos os irmãos, começa dando glória, vamos orar para que o Espírito Santo de Deus, ele possa direcionar esse estudo da palavra de Deus, que tem como tema o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. Olha aí, o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. Então nós vamos falar acerca disso, né, aqui nessa noite, amém, meus queridos? Então vamos orar. Senhor, grande Deus e eterno Pai, Deus maravilhoso,
Deus poderoso, nós oramos neste momento, agradecendo o Senhor, desde já, por esta rica oportunidade, meu Deus, de estarmos aqui juntos, Senhor, meu Deus, com os nossos irmãos, nesta live. Pai, venha abençoar os irmãos, venha perdoar por todos os nossos pecados cometidos, omitidos. Pai querido, estende as tuas mãos, abrindo nosso entendimento, ajudando-nos a compreender, a entender a tua palavra. Dai-nos sabedoria, Pai, divina. Meu Deus, enquanto a tua palavra estiver sendo pregada, ensinada, porque eu também estou aqui para aprender de ti, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa libertar, meu Deus, a cada vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Que o Senhor possa abençoar, que a tua presença possa entrar dentro de cada casa, dentro de cada coração, fazendo uma grande obra, em nome de Jesus. Amém. Ana Rosa está perguntando, quando eu estarei em Botucatu, nesse dia 20, eu creio que ou eu viajo no dia 19, ou eu vou chegar em Botucatu dia 19, ou no dia 20 mesmo, mas eu creio que eu vou no dia 19, porque à noite, porque a cidade é um pouco longe, e os ônibus são tudo meio, fora de horário um do outro, e se eu for no dia 20, como é muito longe, eu acho que se eu perder, aí não dá nem para chegar para o culto, Então, dia 20 eu estarei pregando a palavra de Deus na cidade de Botucatu, tá bom, Ana Rosa? Deus abençoe, vocês estão convidados para receber a palavra de Deus, amém? Aí em Botucatu. Vamos neste momento já dar início ao nosso estudo bíblico da palavra de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em 1 Timóteo capítulo 6, amém, meus irmãos? 1 Timóteo capítulo 6, nós vamos estudar agora a palavra de Deus, Glória a Deus. Vamos estudar a palavra de Deus agora, amém? Olha o que diz aqui, irmãos, 1 Timóteo 4,16. Abra a sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 6, mas eu quero citar o versículo de 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16, que diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti como aqueles que te ouvem. Olha o que aí a Bíblia está dizendo, que nós devemos ter cuidado de nós, devemos dar bom testemunho, amém? Nós devemos reter aquilo que nós aprendemos até que o Senhor venha. Por quê? Porque através do nosso testemunho de vida, nós também ganhamos almas para Cristo. E às vezes, através do nosso mau testemunho, nós podemos afastar as pessoas da presença de Deus. Porque as pessoas olham o mau testemunho e vai dizer assim: eu não vou para aquela igreja, eu não quero ser crente do jeito da irmã Alessandra, Deus me livre, amém? E aqueles que olharem o teu bom testemunho vai falar: nossa, eu quero ir para aquela igreja, eu quero ser transformado como aquela irmã foi, nossa, eu quero servir a Deus como aquela irmã serve. Olha aí, o seu testemunho também pode fazer você ganhar muitas almas para Jesus Cristo. Então é muito importante ter cuidado de nós mesmos e da doutrina, perseverar nestas coisas. Olha aí, a perseverança, permanecer na palavra que nós aprendemos. Devemos perseverar na doutrina, no ensinamento, naquilo que nós aprendemos. Irmãos, nós estamos nos últimos tempos. O que está acontecendo? As pessoas estão se desviando daquilo que aprendeu, estão abandonando aquilo que aprenderam com o Senhor Jesus Cristo, que foi revelado pelo Espírito Santo. Estão, meus irmãos, voltando às fábulas, às mentiras, estão voltando às lendas, meus irmãos, seguindo os mitos, as mentiras e deixando a verdade do Senhor de lado. E eu quero dizer para você que quem liberta é a verdade, a mentira não, mas a verdade liberta, amém? E olha aí, fazendo isto, te salvarás a ti, tanto a ti, como aqueles que te ouvem. Meu Deus, hein? Que lindo, hein? Palavra de Deus. A Igreja de Cristo é a única instituição divina na terra que preserva e defende a sã doutrina diante dos enganos e males das heresias. Olha aí, meus irmãos, meu Deus, porque a corrupção, ela está em todo lugar. A igreja é a única que defende a sã doutrina, meus irmãos, que segue os princípios, amém? Apesar que já tem muitas igrejas, quando eu falo igreja, eu não estou me referindo a placas, estou me referindo a pessoas
Já tem muitas igrejas que não têm guardado, que não têm, meus irmãos, permanecido naquilo que aprendeu. Amém? Então vamos ler aqui 1 Timóteo capítulo 6. Amém? Vamos ver o que vai dizer 1 Timóteo capítulo 6. Espera aí. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui. A palavra de Deus, ela vai dizer assim no versículo 3. Se alguém ensina alguma outra doutrina e não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Olha aí o que está dizendo, meus irmãos. Versículo 11 agora. 11. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas. Segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Olha aí, meus irmãos. Agora nós vamos ler 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3. Não tenha pressa, né? Você que quer aprender, fica aí. A palavra de Deus é maravilhosa. A palavra de Deus liberta, ela purifica, traz vida. Olha aí, capítulo 3 de 2 Timóteo, versículo 14. Versículo 14, que nós vamos ler. Diz assim a palavra do nosso Deus: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Versículo 15, 16 e 17. Que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para repreensão, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra, para toda boa obra. Olha aí, através da palavra de Deus, nós somos instruídos, nós somos repreendidos. A palavra é como um espelho, você olha e ali você contempla a real situação da tua vida espiritual. A palavra de Deus é como um espelho. Por isso que eu digo para vocês, olha no espelho da palavra. Abre a Bíblia e olha no espelho da palavra de Deus, para que você veja, não a vida do teu próximo, não, a tua própria vida, no espelho da palavra, para ver se está em conformidade com a palavra, a tua maneira de viver. Amém, meus irmãos? Se você está portando de uma maneira que agrada ao Senhor nosso Deus. Amém? Olha aí, meus irmãos. Meu Deus. Aqui é um conselho de Paulo. Paulo, amém? Paulo, meus irmãos, escreve para seu filho na fé, Timóteo. Timóteo. E aqui ele está aconselhando Timóteo a permanecer naquilo que ele aprendeu. O evangelho que Paulo pregava não era segundo os homens, não consistia em sabedoria humana, mas era revelação do Espírito Santo de Deus. Paulo pregava o evangelho, meus irmãos, genuíno. As mensagens de Paulo, nas mensagens dele, ele falava acerca de Cristo, o Cristo crucificado, o Cristo ressurreto. Ele pregava a respeito de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? E nós sabemos que a mensagem da cruz é loucura para aqueles que perecem, para aqueles que se perdem, mas é o poder de Deus para a salvação, tanto do judeu quanto do grego, diz a palavra de Deus. Amém? Olha só, eu quero também dizer paz do Senhor para o pastor Hélio Ramos, a tua família, Fabiano Santos, nossa irmã Edith, que estão aí conosco. Deus abençoe a vida de vocês, amém. A nossa irmã Andréia, amém. Deus abençoe também todos os demais irmãos que entraram depois, amém. Glória a Deus. E olha aqui, meus irmãos, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3. Se alguém ensina alguma doutrina, outra doutrina,
É que nem a carta que Paulo escreveu para a igreja de Galácia. E ele fala a respeito da inconstância dos Gálatas. O que é inconstância? É a falta de firmeza. É a pessoa que não é firme na presença de Deus. É a pessoa, meus irmãos, que vive balançando de um lado para o outro. É a pessoa que não tem firmeza. Amém? Então nós temos que ser firme. Meus irmãos, nós temos que guardar a palavra de Deus. Nós temos que permanecer na palavra. Amém? Paulo, a Bíblia diz, ele fala assim, ó, antes da sua partida, combati o bom combate. Quando ele diz combati o bom combate, Paulo está dizendo, eu permaneci na palavra pela fé. Olha aí. Paulo não abandonou a tua fé. Paulo não recuou em momento algum. Porque a Bíblia diz, meus irmãos, se nós recuarmos, se nós não permanecermos na palavra pela fé, o que vai acontecer? O Senhor diz assim, a minha alma não terá prazer em ti. É o que diz em Hebreus, capítulo 10, no versículo 38, a Bíblia vai dizer, amém? O justo viverá pela sua fé, mas se ele recuar, se ele não permanecer na palavra, se ele abandonar a palavra de Deus, aquilo que ele aprendeu, se ele deixar a sã doutrina de lado, o que vai acontecer? Se ele recuar, Jesus disse, a minha alma não terá prazer nele. Não tem prazer naquele que recua, naquele que apostata, naquele, meus irmãos, que abandona a tua fé. Somente aquele que permanece na palavra pela fé, que nem Paulo permaneceu, é que vai ter recompensa. Porque às vezes você fala, o que adiantou Paulo combater o bom combate? Vale a pena? Será que valeu a pena combater o bom combate? Será? Valeu a pena defender a sã doutrina do jeito que ele defendia? Valeu a pena. Vale a pena sim. Porque a Bíblia diz, não eu, que haverá uma recompensa, galardão, prêmio, para aquele que permanecer na palavra pela fé, para aquele que combater o bom combate. Haverá galardão, haverá recompensa, para aquele que for fiel até a morte, para aquele que for obediente à palavra de Deus. Amém, meus irmãos? O que a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 2, versículo 10? Ser fiel até a morte. Jesus está falando com a igreja de Esmirna, e ele diz para aquela igreja sofredora, para aquela igreja que era pobre materialmente, mas rica espiritualmente, ele diz assim, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A recompensa virá. Vocês vão receber o galardão se permanecer na palavra pela fé. O inimigo vai fazer de tudo para você sair da doutrina, para você deixar o que você aprendeu, para você entrar no modismo desse mundo, na libertinagem, que é a liberdade exagerada. Satanás vai tentar introduzir heresias na tua vida, vai tentar confundir a tua mente, vai tentar te levar para o lado da mentira, vai tentar fazer você voltar às fábulas, às lendas, mas não volte. A Bíblia diz que nos últimos tempos muitos não suportariam, não sofreriam a sã doutrina, que já está acontecendo. Muitas pessoas, muitos cristãos já não estão suportando mais a sã doutrina, a doutrina saudável. Amém, meus irmãos? Estão, meus irmãos, se entregando às fábulas, estão se entregando ao modismo desse mundo. Olha aí, seguindo o padrão mundano, deixando o pecado reinar novamente em sua vida. Olha aí, meus irmãos, estão deixando a sã doutrina de lado. Amém? Olha o que vai dizer aqui. Qual o fim do mandamento? É o que nós vamos aprender. O fim do mandamento é o amor, né? Amém? É o amor. Olha só, eu estava aqui meditando aqui. Meu Deus, é coisa linda. Olha só isso aqui, ó. Eu estava só prosseguindo aqui com aquilo que eu estava dizendo. Paulo combateu
o bom combate. Eu disse para vocês que é a mesma coisa permanecer na palavra pela fé. Ele permaneceu. Imagina Paulo, meus irmãos. Paulo, ele era uma pessoa, amém, que ele se considerava o quê? Um soldado a serviço de Deus. Pode ver que quando ele escreve para Timóteo, ele diz assim: sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Ele convida, ele faz um convite para Timóteo, para sofrer junto com ele. Ele considera-se um soldado a serviço de Cristo. E ele diz assim que para receber a coroa da vida, para ser coroado, tem que lutar legitimamente o soldado. O soldado não pode se embaraçar com as coisas desta vida. Amém? Olha aí, tem muito soldado que está embaraçado com o mundanismo. Tem muito soldado que está embaraçado com as coisas desta vida. Olha aí, meus irmãos. Imagina, eu lembro de Paulo, ele se considerava, vamos supor, como um escravo, né? Amém? Quando ele diz assim, que já estava sendo oferecido, né? Amém? Como sacrifício de aspersão. Vamos ler aqui? 2 Timóteo, vamos lá, abre aí comigo. 2 Timóteo 4, e no versículo 6. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. Amém? Aspersão de sacrifício é o que aconteceu. Jesus na cruz, derramamento de sangue. O derramamento de sangue para poder salvar a humanidade. Então imagina aqui, ó. Eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Amém? Então ele está referindo aqui, meus irmãos, a sua morte. Amém? Acabei a carreira, guardei a fé, e desde agora a coroa da justiça está guardada, a qual o Senhor justo juiz naquele dia vai entregar para mim e para todos aqueles que amam a vinda de Jesus. Amém? Então veja bem, Paulo, ele foi uma pessoa que ele combateu o bom combate, ele combateu contra o pecado, amém? Em sua própria vida. Nós vivemos num combate constante, uma batalha constante contra o mal, contra o pecado, contra a nossa carne, contra o inimigo das nossas almas, que é Satanás. Nós combatemos contra o pecado às vezes em nossa própria vida, meus irmãos. Eu creio que até isso é constante, é todo dia aquele combate, a carne contra o espírito lutando para vencer a carne. Amém? É uma guerra, é uma batalha. Imagina Paulo combatendo o bom combate, meus irmãos, para que o pecado não adentrasse as igrejas, para que o pecado não viesse a reinar novamente em sua vida. Ele combatia contra o pecado em sua própria vida. Assim também nós devemos combater contra o pecado, para que o pecado não venha reinar em nossos corações. Os pastores também deveriam combater contra o pecado para não entrar na igreja em que eles dirigem, em que eles apacentam o rebanho de Deus. Quantas igrejas eram uma benção? Em quantas igrejas eram pregada a palavra de Deus saudável, o evangelho genuíno? Hoje não se fala mais em arrependimento, não se combate mais contra o pecado, não se combate mais contra o adultério, não se combate mais contra a fornicação, não se combate mais contra o pecado dos olhos. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Não estão combatendo mais contra a sensualidade, contra a lascívia. A sensualidade está tomando conta dos altares das igrejas. Irmãos, me perdoe, mas eu vou falar tudo que eu tenho que falar. Eu não tenho medo, não tenho medo de perder amigos. Nós estamos aqui para defender a sã doutrina. Estamos aqui, meus irmãos, para falar acerca da sã doutrina. E eu digo para você, meu irmão, hoje o evangelho está dando vergonha. Está dando vergonha porque pregadoras da palavra de Deus estão sendo aceitas pregar a palavra de Deus em cima do púlpito da igreja, de roupa colada. O pastor não fala nada. Pode pregar aí, irmã. Ninguém presta atenção no culto.
Ninguém presta atenção na palavra. A lascívia está em cima do púlpito. A sensualidade está dentro da igreja. Não estão combatendo contra a sensualidade. Não estão combatendo contra a lascívia. Amém, meus irmãos? Está uma vergonha. Isso é uma vergonha para nós cristãos. Amém? Está uma vergonha. Imagina, meus irmãos, eu vou pregar a palavra de Deus, eu sou representante de Cristo. Nós somos embaixadores de Cristo. E Paulo pregou acerca da veste decente. Foi Paulo quem pregou. Defensor da sã doutrina, foi ele quem pregou. Foi ele que falou para as mulheres saber se vestir. Não é de qualquer maneira que você vai entrando na presença de Deus. Não, você é uma serva do Senhor. Você é um servo de Deus. Você tem o Espírito Santo. Você vai pregar a palavra. Você vai ganhar almas para o reino de Deus. Dependendo da maneira que você vai, você prega e desprega aquilo que você está pregando. Amém, meus irmãos? Porque o nosso testemunho também é uma pregação. Eu já vi pessoas fazerem chacota, zombaria, com pregadoras da palavra de Deus, que estão pregando a palavra de Deus, mas na sensualidade, na lascívia. Amém, meus irmãos? Meu Deus, irmãos, que vergonha, pelo amor de Deus. E ainda coloca no YouTube, coloca no Facebook para todo mundo ver a irmã pregando, com aquela roupa toda colada, mostrando todo o teu corpo. Irmãos, isso é uma vergonha, pelo amor de Deus, minhas irmãs. Vocês que pregam a palavra de Deus, não andem na sensualidade, não andem na lascívia, porque a sensualidade está entre as obras da carne. Em Gálatas capítulo 6, amém? Capítulo 5, melhor dizendo, no versículo 19 ao 21, está falando sobre a lascívia, a sensualidade. Quem comete tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas se você hoje se arrepender do teu pecado, se você hoje abandonar a lascívia, a sensualidade, o Senhor Deus vai te perdoar. O Senhor Deus vai te perdoar. O Senhor Deus vai te santificar, vai te purificar do seu pecado. Amém? Glória a Deus. A Bíblia diz, meus irmãos, que em tudo o Senhor deve ser glorificado. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Quer comamos, quer bebamos, até mesmo no nosso vestir, nós temos que glorificar ao nosso Deus. Amém? Talvez você pode até não estar concordando comigo, mas peça para o Espírito Santo de Deus te mostrar se o que eu estou pregando para você não é verdade. A Bíblia diz, quer comamos, quer bebamos, que tudo seja para a glória de Deus. Deus tem que ser glorificado até nas nossas vestes, até nas nossas vestimentas. Paulo defendia a sã doutrina. Paulo combatia contra o pecado, contra os falsos profetas, as heresias. Paulo combatia, meus irmãos. Amém? Glória a Deus, contra o pecado em sua própria vida. Olha aí, meu Deus. Prosseguindo aqui, hoje nós vemos aí, não se combate mais. O adultério está nos altares. Por que que eu digo que o adultério está nos púlpitos das igrejas? Por que que eu digo que os adultérios estão ali? É aquele negócio, você pode divorciar e casar de novo. Mas a Bíblia diz que quem divorcia e casa de novo, o marido estando vivo, a esposa estando viva, está em ato de adultério perante o Senhor. A Bíblia diz em Lucas 16, 18, quem casa com a mulher divorciada, repudiada, comete adultério. Quem casar com o homem também divorciado, comete adultério. Porque a mesma palavra que é para a mulher, é para o homem também. Então imagina as igrejas cheias de adultério, cheia de sensualidade. Não se combate mais contra o pecado. Por quê? Por medo de perder as ovelhas. Mas eu digo que a palavra de Deus não mata ninguém. A palavra de Deus não fere ninguém. A palavra de Deus edifica, transforma, traz vida, vivifica, purifica.
É isso que a palavra de Deus faz, ilumina a nossa vida, relâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, é como um martelo que esmiuça qualquer tipo de pedra. Assim é a palavra de Deus, é como um escudo para aqueles que confiam em Deus. Meu Deus, o pecado tem que ser combatido, porque o pecado faz mal à igreja. Porque as raposinhas fazem mal à vinha do Senhor. Cantares capítulo 2, versículo 15. Quem são as raposinhas que Salomão fala no livro de Cantares? São os pecadinhos, são os pecados. Muitas das vezes aquele pecado que você tem de estimação, que você não larga por nada. Esse daqui não, esse aqui deixa ele aqui, esse daqui deixa ele aqui, deixa ele aqui. E quando Jesus voltar, o que você vai fazer com o teu pecado de estimação? Alabaço, declama. O que você vai dizer para ele? Que ama o mundo mais do que a ele? Aquele que ama o mundo, a Bíblia diz que o amor do Pai não está nele. O que você vai dizer? Qual será a desculpa que você vai dar para Jesus? É a minha carne que era fraca. Ele não vai aceitar esse tipo de desculpa. O próprio Deus disse: o espírito está pronto, a carne é fraca. Por isso orai e vigiai, para não cair em tentação. Existe uma forma de vencer a tentação, de fortalecer o teu espírito. Existe um escape para a tua alma. Orando e vigiando, você consegue vencer a tentação, você consegue vencer o mau desejo da tua carne, orando e vigiando. Preste atenção, se você vê que o pecado está na sua porta, você vai andar sozinho? Você vai pegar carona? Vai ficar sozinho com a pessoa dentro da tua casa? Se você vê que o pecado está lá fora te esperando, aí você tem que vigiar, porque você sabe que a carne é fraca, o espírito está pronto, a carne é fraca. Então por isso que não é somente orar, nós temos que vigiar também com as amizades, com quem a gente conversa, os conselhos que a gente ouve. Muitas das vezes nós temos que peneirar certos conselhos que a gente escuta, porque muitos conselhos vão levar muita gente para o abismo, meus irmãos. Satanás está usando a boca de muitas pessoas nestes últimos dias. Salabaço, declama. Satanás está usando a boca de muitos que se dizem profetas, homens de Deus e mulheres de Deus também, nestes últimos dias. Sabe por quê? Porque ele sabe que resta pouco tempo. Porque ele sabe, Mastúbia canta, que a trombeta está para tocar. Aquele que diz que é teu amigo, tua amiga, e diz pode fazer, pode ir, não é teu amigo não. Amigo é aquele que fala a verdade, é aquele que diz não vai que não vai dar certo. Você pode achar ruim comigo, mas a minha opinião é não vai, não faça, não faça, não vai, porque você pode perder a tua vida. Olha aí hoje o moço aí, ó, tomou soda. O diabo não está brincando não, Satanás não está brincando não, meus irmãos, de ser diabo não. Remanaço, declama. Meu Deus, meus irmãos, prosseguindo aqui com o nosso estudo, dois termos técnicos importantes. Eu vou falando aqui, vocês vão prestando atenção. Eu sei que às vezes para alguns pode parecer chato o estudo bíblico, para alguns pode parecer meio que chato ficar escutando uma mulher pregar, uma mulher ensinar, que nem sabedoria direito tem. Mas isso aqui que vai alimentar a sua alma, é a comida saudável que você precisa para a tua alma. Chega de comer salgadinho, meu Deus, da Elma Chips. Vamos comer o alimento saudável que é a palavra de Deus. Olha só o que vai dizer: ortodoxia e heterodoxia são dois termos técnicos necessários à teologia. O que é teologia? O estudo da pessoa de Deus. O que é cristologia? Estudo da pessoa de Cristo. A martiologia, estudo sobre o pecado. Amém? Paracletologia, estudo da pessoa do Espírito Santo. Irmãos,
O que é genealogia? Estudo sobre a origem dos indivíduos. Amém? É isso. Então olha só, para compreender a distinção entre ensino correto e desvio quanto à doutrina bíblica, esses termos nos ajudam a compreender a preocupação de Paulo com a invasão das heresias. O que é heresia? Ensinamento errado, ensinamento que não está de acordo com a escritura sagrada. Isso é heresia. Herege são pessoas falsas, falsos pregadores, pessoas que professam doutrina contrária àquilo que está na Bíblia. São pessoas hereges. Heresia, ensinamento que é o contrário da palavra de Deus, ensinamentos errados. Entendeu o que é heresia? O que são heresias? Amém? Hoje a igreja está tendo muitas heresias, muitas coisas antibíblicas, estão trazendo muitas coisas para dentro da igreja. Eu lembro de uma igreja na Bíblia, a igreja de Éfeso. Era uma igreja, meus irmãos, se alguém dissesse: olha, eu sou apóstolo, eu quero pregar na tua igreja, eles faziam prova, eles provavam para ver se aquela pessoa realmente era um apóstolo e se ele realmente podia subir no púlpito da igreja e trazer a palavra de Deus, o alimento para a igreja. Herege não subia no púlpito da igreja de Éfeso, não aceitavam. Hoje, qualquer pessoa está sendo aceita nos púlpitos das igrejas. Já virou casa de show, já virou uma bagunça, já virou uma desorganização com a casa do Senhor. Não estão tendo mais reverência, não estão tendo mais respeito com a presença de Deus. Principalmente mulheres, homens com aquela calça coladinha. Isso é um desrespeito à presença de Deus. Mulheres com a saia curtinha em cima do altar, requebrando, rebolando e trazendo a palavra de Deus. Me desculpe pela expressão da palavra, eu não sei falar outra palavra não, amém? Mas é assim, isso é desrespeito com a presença de Deus. Isso se chama, isso que o irmão Fabiano Santos falou, apostasia. As pessoas estão abandonando a fé. Antes tinha respeito, antes tinha reverência na casa de Deus. A pessoa chegava, se ela fosse passar no altar, de frente ao altar, no momento da pregação para ir ao banheiro, ela baixava a cabeça em sinal de respeito, em sinal de reverência à palavra de Deus. Hoje, se está pregando a palavra, a pessoa anda para lá, para cá e vai olhando até na cara do pregador, como se não tivesse acontecendo nada na igreja. As pessoas vão, meus irmãos, andando para lá e para cá, filmando todo o culto, amém? Você quer filmar? Põe o celular lá no cantinho. Põe o celular no cantinho, quer filmar o culto? Não vou dizer para você, não filma não, que é pecado. Põe o celular no cantinho e deixa ele filmando. Amém? Seja discreto, quer tirar uma foto? Seja discreto, não precisa você ficar o culto inteiro atrapalhando o culto, meus irmãos. Antigamente não tinha isso. E a glória do Senhor invadiu o templo. O chão da igreja ficava banhado de suor e de lágrimas das pessoas cristãs. O povo era uma entrega total a Deus, irmãos. Ninguém ficava preocupado se tinha alguém rindo, alguém olhando ele orar. Hoje as pessoas vão para a igreja preocupadas com A, com B, com fulano, Bertano. Será que ciclano está me reparando? Será que fulano está com chinelo novo? Para com isso. Vamos voltar, meus irmãos, à verdadeira adoração. Adorar Deus em espírito e em verdade, que Ele está procurando. Cadê meus verdadeiros adoradores? Cadê? Alabassurianda. As pessoas hoje querem ir para a igreja, meus irmãos, como se achando, eu quero ir para a igreja onde tem gargalhada, aonde tem dança, forró evangélico. As pessoas não querem a palavra de Deus. Não estou dizendo todos, porque nós não podemos generalizar. Mas está difícil encontrar alguém que ame a palavra, que preze a palavra, que estude a palavra, que medite na palavra, que siga a palavra, que obedeça a palavra, declama, que tenha a palavra de Deus guardada no teu coração. Meu Deus, olha o que diz aqui, conceito de ortodoxia. Na língua grega, no Novo Testamento, a palavra tem como prefixo ortos, significa o que é direito, reto e certo.
Então a definição técnica para a palavra ortodoxia diz respeito à absoluta conformidade com princípio ou doutrina. Na teologia cristã, o termo refere-se ao modelo bíblico das sãs palavras. Logo, a doutrina cristã é ortodoxa, enquanto for coerente com o que Cristo e os apóstolos ensinaram. Conceito de heterodoxia. O prefixo da palavra heteros significa diverso. Assim, heterodoxia nos comete opinião diferente, oposição aos padrões, normas ou dogmas estabelecidos. Se a ortodoxia tem um só parecer, a heterodoxia implica várias opiniões a respeito de um mesmo objeto. Para o apóstolo Paulo, a igreja deve manter a unidade doutrinária da fé e combater as veemências, amém? As doutrinas de demônios. Para o apóstolo Paulo, olha aqui, para o apóstolo Paulo, a igreja deve fazer o quê? Deixar o pecado entrar, deixar a libertinagem entrar, deixa acontecer, deixa, senão não pode combater, não pode mais falar de pecado na igreja, é só profecia, é só prosperidade agora, nós estamos no modernismo. Não, gente, não fala mais do pecado, arrependimento, salvação, não fala mais de santificação. Mas Paulo queria que a igreja, olha aqui, mantesse a unidade doutrinária da fé e combater com veemência, com intensidade, a doutrina dos demônios. Hoje, quantas igrejas não estão combatendo contra a doutrina dos demônios? Não, se falar, vou preso. Não, se falar, vão me expulsar da igreja. Não vão me querer de pastor. Importante que tu pregue, tu cumpriste o teu papel, o teu ministério. Imagina se Deus colocou você para ser um atalaia e de repente você não exerce a tua função na obra do Senhor. Deus vai cobrar caro. Deus vai cobrar as almas que desceram à sepultura sem Deus, sem salvação por tua causa. Deus vai cobrar porque Deus mandou avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, das suas prostituições, adultérios, pornografias, sensualidade, vaidades, mas você não avisou, por medo, por receio, com medo de perder a amizade, com medo do irmão não dar mais o dízimo na congregação, amém? Com medo do irmão não te chamar mais para o churrasco na casa dele. Olha aí, meu Deus do céu. A igreja deve ser, portanto, ortodoxa. Por isso que o modismo, as heresias, até a macumbaria está entrando dentro da igreja. Está havendo uma mistura do santo com o profano. O que é isso, irmã Alessandra? Misticismo dentro das igrejas. Porque não se combate mais. Não se combate mais contra as heresias, contra a doutrina de demônios. Não se prega mais contra o pecado. Não se prega mais. Não ensina mais a palavra como antes era ensinada. As pessoas parecem que não têm mais aquela paciência, aquele prazer de falar da palavra de Deus, aquilo que está escrito na Bíblia. É só Deus está te dando carro, a vitória. Deus está me revelando aqui a colar. Tem uma pessoa assim assado. Mas espera aí, irmãos. E quem está chegando agora? Que não conhece a palavra, que não sabe a vontade de Deus, como que ele vai ficar sabendo? Como que ele vai conhecer que pecado é pecado se não há quem pregue o que é pecado, acerca do pecado, sobre o estudo do pecado, que é a martiologia? Imagina se todos os pastores recuarem por medo de pregar a verdade. Quem vai ensinar? Quem vai ensinar a verdade? Quem que vai fazer discípulos? Meu Deus, olha aí, sua advertência é um antídoto para nós nos dias de hoje. Devemos, pois, fortalecer a unidade doutrinária em nossas igrejas. Ameaça de corrupção doutrinária, advertência do apóstolo. Paulo advertia as igrejas. Em 1 Timóteo, Paulo adverte acerca de alguns que não ensinem outra doutrina para ser ensinada, essa aqui, Cristo morreu, foi sepultado, ao terceiro dia ele ressuscitou e ele está vivo e ele reina para todo sempre, e ele vai voltar para buscar a tua igreja, e quando a trombeta tocar, o mortal vai ser revestido
da imortalidade, o corruptível vai ser revestido da incorruptibilidade. É isso que é para ser pregado. Não é para pregar reencarnação, que vai ter reencarnação, universalismo, todo mundo vai ser salvo, aniquilação, morreu, acabou. Não! Esse tipo de doutrina não é aceito. Esse tipo de doutrina não vem de Deus. Esse tipo de doutrina não é doutrina bíblica. Não tem respaldo, não tem apoio na Sagrada Escritura. Meu Deus. Mas muita gente insistindo em ensinar coisas que não estão na Bíblia. Muitos acreditando em vários deuses, sendo que a Bíblia fala apenas de um Deus que salva, que cura, que liberta, que é socorro na hora da angústia, que é refúgio contra a tempestade. A Bíblia fala. Paulo conheceu esse Deus. Imagina quando Jesus falou: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quem é? Quem é que está falando comigo? Quem é que está falando comigo? Oricanta, Labastéria. Jesus. Eu sou Jesus. Eu sou Jesus, aquele homem lá que Isaías profetizou no capítulo 53. Aquele que o Isaías profetizou. Amém? Glória a Deus. Quem deu crédito à pregação? Aleluia. Glória a Deus. Como uma raiz numa terra seca, não tinha beleza nem formosura. Eu sou aquele Deus. Eu sou aquele lá, ó, que tomou sobre si as dores, as enfermidades, que pelas pisaduras vocês foram sarados. Eu sou aquele Deus, Paulo. Raço declama, Oripa Labastéria, eu sou aquele Deus lá. Lembra? Miqueias capítulo 5, verso 2 também profetizou. Belém, Belém de Judá, se prepare, porque de ti sairá o guia de Israel. Se prepare. Aleluia. Glória a Deus. Que coisa linda, meus irmãos. Olha aqui, ó. Não preguem outra doutrina. Essa doutrina que é a verdadeira. Jesus morreu para nos salvar. Jesus, ele foi crucificado. Jesus, irmãos, foi pendurado no madeiro, se fez maldição por tua causa, por minha causa. Irmão, levou sobre si todas as nossas dores, foi moído por causa das nossas iniquidades. É esse evangelho que é para ser pregado no púlpito das nossas igrejas. Para de pregar heresia. Para de falar só de vitória, Ramastúbia. O evangelho não é só vitória, não. A Bíblia diz que há muitas aflições passaríamos aqui. Mas as aflições deste tempo presente não se compara à glória que em nós há de ser revelada. Romanos 8,18. No mundo. Jesus falou assim em João 16,33. No mundo em que estamos vivendo, essa terra aqui, nós vamos ter aflições. Vai ser muita mesmo, não é pouca não. Muitas aflições, principalmente nos últimos dias. É como se a terra entrasse como uma mulher em trabalho de parto. As contrações serão muito fortes, como se a mulher estivesse, comparando com a mulher quando está para dar à luz. Vai aumentando as contrações à medida que vai chegando o momento do bebê nascer. E assim a terra está gemendo. Estamos passando muitas aflições. No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, filha. Tem de bom ânimo, filho. Levanta a tua cabeça. Continua perseverando. Permaneça na palavra pela fé. Combate o bom combate. Não deixa o pecado reinar na tua vida. Porque eu venci. E se ele venceu, que a gente vence pela fé em Jesus Cristo, a gente vence pela fé. A Bíblia diz que nós vencemos o mundo pela fé. Se você for na carta de João, capítulo 5, está escrito lá como a gente vence, pela fé, é pela fé que nós vencemos o mundo. Pela fé, mas não é pela fé em qualquer coisa, em objetos, em qualquer Deus. Pela fé em Jesus Cristo. Meu Deus. Por isso Paulo se refere a outra doutrina, como a que nada tinha a ver com a genuína doutrina de Cristo. Esse zelo quer dizer cuidado. Esse cuidado que Paulo tinha, esse zelo que Paulo tinha para preservar a sã doutrina, que é a doutrina saudável. Sã doutrina quer dizer doutrina saudável.
trazia um contexto de homens sem escrúpulos, que não tinha ética, pessoas sem consciência moral, que não respeitavam os ensinos apostólicos. O apóstolo os identifica como lobos cruéis, vestidos de ovelha, com roupa de ovelhinha, em cima dos altares como se fossem profetas, homens de Deus e mulheres de Deus, mas por dentro lobos devoradores, lobos cruéis. Paulo está falando que nós iríamos ver esses dias, nos nossos dias, pessoas desta maneira, sem escrúpulo, sem ética, sem consciência moral, pessoas que nunca tiveram um encontro com Deus. Amém? Meu Deus, olha aí, Jesus amado, o apóstolo identifica como lobos cruéis, vestidos de ovelha, que investia contra o rebanho de Deus, não o perdoando. Não estão interessados em ver a alma salva, só querem a lã das ovelhas, não estão preocupados, nem na sua casa não aparece, só vai lá para receber seu dízimo, só lembra de você quando você fica muito tempo sem devolver o dízimo na igreja, aí vai lá na tua casa, ou liga perguntando: o que aconteceu, irmã? O que aconteceu, irmão, que você sumiu da igreja? Ele não está preocupado contigo, está preocupado com o seu dinheiro. São lobos cruéis, só querem a lã das ovelhas, são mercenários, pessoas que estão apenas interessadas, querendo tirar proveito de você, mas não pregam a salvação, não pregam contra o pecado. Esses não se importam com a sua alma, não tem zelo pela sã doutrina, não prega santificação, arrependimento, conversão, porque não preocupam com a tua alma. Amém? Não se fala mais em conversão, arrependimento, regeneração, santificação, justificação, são os assuntos centrais que devem ser pregados em uma igreja. Atenção, atenção, pregadores da palavra de Deus, que gosta de pregar bonito. Pode pregar bonito, mas prega aquilo que Deus manda. Amém? Não fica arrumando historinha bonita, sem respaldo bíblico, para poder emocionar a plateia, não, porque naquele dia Deus vai cobrar caro. Quantas pessoas, deixa eu ver uma mensagem que vai tocar o coração, que vai fazer a plateia delirar, deixa eu procurar uma mensagem que vai fazer o povo chorar. Não é assim não, irmão. Você ora, você pede, o Espírito Santo revela a palavra que a igreja precisa. Me dá a palavra no abrir da minha boca que a igreja precisa, porque dentro da igreja tem gente como um osso seco sem esperança, tem pessoas mortas que nem tinha na igreja de Sardes, com aparência de vivo, mas estão mortos por causa dos pecados não confessados. Meu Deus, a palavra é dura, mas liberta, cura, traz a cura da sua ferida. Tem gente ferido, tem gente sem a presença de Deus por causa do teu pecado, que você anda cultivando ele e não se arrependeu dele. Mas nesta noite, arrependa-se com esta palavra, se coloque diante de Deus como Ele quer, e receba a cura, e receba o milagre, e receba a transformação, e receba a comunhão com Deus que você perdeu. Resgate-a enquanto há tempo, porque a trombeta vai tocar, filha, a trombeta vai tocar, filho. Como está a tua lâmpada? Como está a nossa vasilha? O Senhor manda parar e refletir na situação da tua vida espiritual. Olha para a tua lâmpada agora, não olhe para a do teu vizinho não, porque quem vai ter que prestar conta da alma dele com Deus é ele mesmo, não é você que vai prestar conta da alma dele. Você vai prestar conta da tua alma. Olha para a tua lâmpada agora, veja se você está entre as virgens prudentes ou se você está entre as nécias. Veja como estás andando, como nécio ou como sábio, remindo o tempo, vendo que aquele dia está chegando. Como você está andando? A Bíblia diz, meus irmãos, em Lucas 12:44,
quando o Senhor voltar e você estiver vigiando, achar você servindo assim na vigilância, Ele vai te colocar sobre todos os seus bens. Lucas 12:44. Se você estiver vigiando, se você estiver permanente na palavra de Deus, guardando a palavra da paciência em obediência, a Bíblia diz que Ele vai te colocar sobre todos os seus bens. Imagina como será glorioso aquele dia. Imagina como será lindo aquele dia. Jesus chegando, pegando a noiva em seus braços, levando para o paraíso, para as bodas, para estar com Ele para sempre, receber, entregar o galardão. Será muito lindo. Quais eram os problemas de ordem doutrinária? As igrejas plantadas, Paulo plantava igrejas, só que ele plantava onde não tinha nenhuma igreja plantada. Tem pessoas hoje que plantam, querem plantar onde já tem igreja plantada. São pessoas divisores da obra de Deus. A divisão não é de Deus. A divisão não é de Deus. Tem pessoas que em vez de pescar lá no rio, ele está pescando em aquários. Ele está plantando aonde já tem igreja plantada. Ele quer colocar um fundamento sobre outro fundamento, mas não dá certo não. Aonde já tem um fundamento, as pessoas estão querendo colocar outro fundamento. Já tem uma construção ali e ele quer construir em cima da outra construção que tem ali. Não dá certo, meu irmão. Pessoas abrindo igreja sem direção de Deus nenhuma. Ai, porque eu vou abrir uma igreja? Por quê, irmão? Deus te revelou? Alguns dizem que Deus revelou, mas Deus não revelou nada. Porque Deus não é Deus de divisão. Porque Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de bagunça. E tem gente bagunçando com a obra de Deus. Abrindo igreja, Deus dará. Colocando títulos, nomes, que nem não tem nada a ver com Deus, em ser da vontade de Deus. Nada dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Mas naquele dia vão ter que prestar conta das almas que estavam ali para eles apacentar, e eles não apacentaram, não doutrinaram, não defenderam a sã doutrina. Amém, meus irmãos? O negócio é sério, não é brinquedo não. Eu estou aqui para alertar, para ser boca de Deus para a tua vida, para te alertar, porque o dia da trombeta tocar está chegando. Está chegando, a trombeta vai tocar. Amém? Esteja preparado. As igrejas plantadas por Paulo e outros apóstolos no primeiro século sofreram com a infiltração de conceitos filosóficos pagãos e judaizantes nas igrejas como a de Corinto, Éfeso. Havia os que afirmavam crer no Evangelho, mas não renunciavam os costumes pagãos. Eu creio no Evangelho, eu creio em Jesus, mas continuava nos costumes pagãos, andando como gentio na vaidade do seu sentido. Certa feita Paulo escreve e fala assim: não andeis como gentio na vaidade do seu sentido. Por que ele falou assim? Por que ele proferiu estas palavras? Por que ele escreveu estas palavras? Porque tinha gente andando como gentio na vaidade do seu sentido. Tinha gente que dizia crer no Evangelho, crer em Deus, mas estavam andando, seguindo os costumes pagãos. E Paulo traz um alerta, uma advertência para a igreja daquela época que ele plantou. Paulo plantou, Apolo regou, mas quem dava o crescimento, ele sabia muito bem quem dava o crescimento. Era Deus, era o Espírito Santo. Quem cura é o Espírito Santo, é Deus. Quem distribui os dons, quem faz a distribuição é o Espírito Santo. Quem entrega a unção é Deus, não é o homem não. Esse negócio de unção transferível, vem cá aqui, toca na minha mão aqui, vou te transferir unção. Senta na minha cadeira aqui, vou te dar unção. Põe meu paletó, vou te transferir uma porção dobrada da unção que está sobre mim. Isso é antibíblico, irmão, isso é heresia do diabo. Quer unção? Vai orar na madrugada, vai dobrar o teu joelho, que você vai receber unção. Quem transferiu a unção, quem tirou da unção, do Espírito que estava sobre ali Moisés, e deu para os 70 homens, foi Deus. Foi Deus, meus irmãos. Amém? Quem tirou de Elias para dar para Eliseu, não foi Elias que pegou e falou: toma aqui, recebe aqui, estou te dando. Foi Deus.
Foi Deus que pega de Elias a porção dobrada que está sobre ele, a unção que está sobre ele, e dá para Eliseu. Foi Deus que deu, porque ele quis dar, porque Eliseu pediu. A Bíblia diz que tudo que pedir com fé, crendo, recebereis. Não é assim? Ele pediu com fé. Glória a Deus. Aqui diz assim: outros traziam uma bagagem religiosa do legalismo judaico, aliada ao gnosticismo. É lamentável que hoje haja os que defendem a banalização da graça de Deus, para em nome dela viverem em licenciosidade, e os judaizantes que confundem a liturgia cristã com a judaica, bem como a moral cristã com o legalismo judaico. A Igreja de Cristo pertence ao novo tempo e deve obedecer ao ensino do Novo Testamento. A igreja deve obedecer os ensinos de Cristo. A igreja deve seguir os ensinamentos dos apóstolos. A Bíblia diz em Atos capítulo 2, versículo 42, a igreja primitiva perseverava nas orações, no partir do pão, na comunhão e na doutrina, no ensinamento dos apóstolos. A igreja deve obedecer os ensinos de Cristo, os ensinamentos dos apóstolos. Amém? A lei, meus irmãos, civil, as leis cerimoniais, lei cerimonial foi abolida. Cristo cumpriu a lei cerimonial. Quando ele entregou a sua vida, ele fez o sacrifício perfeito. Não precisa mais de fazer nenhum tipo de sacrifício de animais para poder fazer expiação pelo teu pecado, porque Jesus Cristo já cumpriu a lei cerimonial. Ele já pagou o preço. Amém? Ofereceu a si mesmo para poder nos dar a salvação. Fábulas e genealogia intermináveis. Já vou terminar já. No tempo de Paulo, havia os mestres falsos que propagavam fábulas. O que é fábula? Mentira, coisa mentirosa. Lendas. O que é lenda? Mito. Mito é coisa que a pessoa não tem nada que comprova que aquilo é verdade. Isso é um mito. Mito é uma coisa que não é comprovada que é verdade. Certo, meus irmãos? É uma coisa mentirosa também, a pessoa nem sabe se aquilo é verdade, não tem comprovação se aquilo é verdadeiro. Isso é mito, lenda é mito, fábula é mentira, coisa mentirosa. No tempo de Paulo havia os mestres falsos que propagavam fábulas, coisas mentirosas, lendas, coisas que eles nem tinham comprovação que aquilo era verdadeiro, mas ficavam propagando, espalhando a notícia, espalhando aquele tipo de pregação, pregando aquilo, ensinando aquilo para as pessoas. Amém? E hoje está assim, cheio de pessoas espalhando ervas daninhas. A semente má, o joio, estão semeando ervas daninhas no meio da plantação do Senhor. Amém? A semente maligna, né? Então olha aí, naquela época já tinha, não é hoje que passou a existir, não. Já tinha falsos profetas, já tinham falsos pastores, já tinha falsos homens, servos que diziam servos de Deus. Amém? Além de não possuírem conteúdo concreto, eles torciam o sentido da verdade apostólica. O apóstolo advertiu a igreja quanto a essas coisas e refutou com veemência, com intensidade. Aqui aprendemos que não podemos perder tempo com querelas infrutíferas. O conhecimento das escrituras não é para ostentar. Olha aí, meus irmãos, não é para se mostrar, né? Mostrar, se exibir. Amém? Não é para ostentar vaidade pessoal ou capacidade do intelecto. Olha aí, tem gente que, eu vou ler a Bíblia para me ficar famoso e saber mais do que todo mundo. Amém? Olha, o conhecimento da escritura não é para ostentar vaidade pessoal ou capacidade do intelecto, mas para nos fazer caminhar na presença de Deus com coração puro, com uma boa consciência e uma fé
não fingida, que é a fé que existia na mãe de Timóteo. A mãe dele chamava Eunice, e essa mesma fé não fingida, Paulo acreditava também habitar na sua avó Lóide. Quando Paulo escreve para Timóteo, ele fala acerca disso. Ele fala: eu acredito que essa fé habita em vocês. Olha aí, elas tinham uma fé não fingida. Tanto Eunice quanto Lóide tinha uma fé não fingida, era uma fé verdadeira. Era uma fé verdadeira. E Paulo acreditava também que essa mesma fé estava habitando em Timóteo, o seu filho na fé. Olha aí, amém? Então aqui está dizendo, ó, o conhecimento da Escritura não é para ostentar vaidade, falar eu sei, né? Ficar se exibindo. Eu conheço a Bíblia capa a capa, Gênesis, Apocalipse a Gênesis. Olha, eu sei falar tudo certinho, cada versículo. Pode me perguntar qualquer coisa que eu sei tudo. Não, o conhecimento da Escritura não é para ostentar vaidade, amém? Pessoal ou capacidade de intelecto, mas é para nos fazer. Eu tenho que conhecer a Bíblia, eu tenho que procurar conhecer a palavra, amém? Para que eu possa caminhar com o coração puro na presença de Deus, porque a palavra nos limpa. Através da palavra nós somos moldados, modelados pelo Espírito Santo de Deus, amém? Se o crente não tem contato com a palavra, ele fica impuro, ele começa a ficar impuro diante de Deus. Mas quando a gente tem muito contato com a palavra, nós começamos a ser purificados, ficamos santificados na presença de Deus, porque somos modelados conforme a palavra de Deus. Quem não olha no espelho da palavra, fica com a sua vida toda desorganizada, não sabe se está andando corretamente, ou se está fazendo aquilo que é errado, ou se está fazendo o que é certo. Mas quando você olha no espelho da palavra, você sabe se você está andando corretamente ou se você está fazendo o que é errado diante de Deus. Amém? A igreja... Peraí, deixa eu ver um negócio aqui. Deixa eu ver só um negócio aqui, meus irmãos. Depois eu procuro aqui. A igreja é a coluna e firmeza da verdade. Em Timóteo, o apóstolo declarou que a igreja sustenta a verdade. Por conseguinte, diante das falsas crenças, a igreja é a coluna e firmeza da sã doutrina. Ela é a demonstração viva e santa da verdade revelada nas Escrituras. Por isso a igreja mantém e defende a sã doutrina contra todo erro, oposição intelectual, filosófica, religiosa dos falsos mestres. Não podemos descuidar desse nosso papel. Mas está havendo descuidos. Estão dando brecha, deixando brechas abertas para o inimigo entrar, para a heresia entrar, para o misticismo entrar, para as vaidades adentrarem a igreja do Senhor. Estão deixando brecha, estão descuidando. E aqui está dizendo, não podemos descuidar do nosso papel. Nosso papel é combater o bom combate, igualzinho Paulo, combater contra o pecado, até em nossa própria vida. Tem muito cristão aceitando o pecado na sua vida. Tem muito cristão aceitando o pecado na sua vida. Não tem nada a ver, não. Sabe o que é isso? Deixar de amar a Deus. Está deixando de amar a Deus, está esfriando. Cuidado para não morrer espiritualmente. Deus não quer que você morra. Deus não quer que você se esfrie. Deus quer que você esteja fervoroso na presença dEle. Por conseguinte, a verdade, ou melhor, por isso a igreja mantém e defende a sã doutrina. O objetivo do zelo pela sã doutrina. Qual seria o objetivo de zelar, de cuidar pela sã doutrina? Qual que é o objetivo? Qual que é o objetivo de zelar pela sã doutrina, de cuidar da doutrina? É preservar o amor de um coração puro e uma fé não fingida. Porque hoje tem muita hipocrisia, muita religiosidade.
Muita pessoa falando que tem a fé verdadeira e não tem. A fé sem obra é morta. Muitos estão tendo uma fé fingida. E aqui, meus irmãos, nós estamos aprendendo que a sã doutrina preserva o amor e a fé não fingida. Eu quero ler 1 Timóteo 1,5. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Já estou acabando. Os irmãos, não repara o jeito que eu ensino não, irmão. Isso aqui é meu jeito. Eu não sei falar de outro jeito. Eu não... Acho que é meio difícil eu falar calminho. Amém? É meu jeito, né? Diz assim, 1,5. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que desviando alguns se entregaram a vãs contendas. Amém? Olha aí, muita gente desviou, né? Disso aqui. Muita gente desviou. Olha aqui, ó, eu quero ler também 2 Timóteo 1, versículo 5. Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Aloide e em tua mãe Eunice. Estou certo de que também habita em ti. Olha o que Paulo falou. Olha o que Paulo falou sobre a fé não fingida. Por quê? Porque a avó de Timóteo, Loide, porque a mãe de Timóteo, Eunice, porque Timóteo eram pessoas verdadeiras. Eram verdadeiros servos de Deus, que estavam alicerçados na palavra, em Cristo, que não aderiram às novas doutrinas de demônios, permanecia na palavra pela fé, tinham a fé verdadeira, amém? Ouvia a palavra de Deus e eram praticantes, procuravam cumprir com a palavra de Deus. Por isso Paulo está falando, olha, a respeito de Eunice, Loide, tinha uma fé que não era fingida, e ele dizia, eu creio também que habita em ti, Timóteo, a mesma fé. Que bênção! A finalidade da defesa da doutrina é o amor como prática sincera da fé em Cristo. Quem ama Deus de verdade, obedece a palavra, guarda os mandamentos, permanece na palavra pela fé. Quem ama Deus, isso é, quem ama Deus de verdade. O amor, olha aí, meu Deus, a finalidade da defesa da doutrina é o amor. O falso ensino e os falsos mestres geram contenda, dissensões, gangrenas. Gangrena é o apodrecimento dos tecidos, dos órgãos, do corpo. Gangrena, apodrecimento, amém? Não é à toa que Paulo falou que o pecado diminuiu e o filete estava roendo como gangrena, amém? Meu Deus. Então olha, o falso ensino, os falsos mestres geram contendas, fazem contendas. Tá cheio, irmãos, internet tá cheio de contenda, um contendendo com o outro, mas não tá pregando a verdade não. Em vez de pregar a verdade, em vez de falar do amor de Deus, em vez de pregar arrependimento, em vez de pregar a conversão, em vez de pregar sobre a santificação, Jesus Cristo morreu, ressuscitou, está vivo, quer te salvar. Não, estão contendendo, um falando mal do outro, querendo julgar, como se fossem juízes, falando quem foi para o céu, quem foi para o inferno, e nós não sabemos de nada, porque quem sabe de tudo é Deus. Só Ele conhece o passado, o presente e o futuro, amém? E tem gente querendo ser juiz nas internet, nos YouTube da vida. Fulano foi para o céu, fulano foi para o inferno. Irmão, quem somos nós para falar isso? Amém? Quem somos nós para falar isso? Vamos praticar a palavra de Deus. Cada um, a salvação individual. Salvação é individual. Cada um tem que cuidar da sua. Cada um tem que buscar a sua. O objetivo, olha aí. Logo, não há cristianismo ortodoxo sem a prática do amor de um coração puro e uma fé não fingida.
Sem o amor, nada seremos. Se nós não tivermos uma fé verdadeira, não adianta nada você ir para a igreja. Nós temos que ter uma fé verdadeira. A fé verdadeira é aquela que você escuta a palavra, você pratica, põe em prática. Isso é fé verdadeira. Isso é fé não fingida. Porque se eu só conheço, leio a Bíblia, eu tenho conhecimento das Escrituras, eu vou na igreja, eu escuto a palavra, mas eu não pratico, minha fé não é verdadeira. E o que eu preciso ter é uma fé verdadeira, é uma fé não fingida, é o amor. Porque se eu não tiver o amor, eu nada serei. Quando João Batista estava pregando, ele falou sobre 4 frutos que o povo deveria produzir, frutos dignos de arrependimento. Produzir frutos dignos de arrependimento. Entre esses frutos estava o quê? A gratidão, a humildade que o povo deveria ter, a bondade no seu coração. Porque quando ele fala ali, meus irmãos, como soldado, contentai com o vosso soldo, com o vosso salário, agradeça a Deus pelo salário que você tem, pelo emprego que você tem. Ele está falando de gratidão, devemos ser agradecidos. Esse é o fruto, um dos frutos de arrependimento que Deus quer ver em nossa vida, que realmente demonstra que somos salvos, que somos de Deus, que tivemos um encontro com Deus. Porque realmente as pessoas que não tiveram um verdadeiro encontro com Deus, geralmente elas não são agradecidas, elas não têm gratidão, elas não entram, costumam entrar na presença de Deus sem ação de graças. E ali fala da bondade. Quem tem 2 túnicas, reparte com quem não tem. Quem tem 2 pães, reparte com quem não tem. A bondade é um dos frutos do arrependimento. Quando a pessoa se converte a Deus, quando ela se arrepende dos pecados, um dos frutos que você vê na vida da pessoa é a bondade. A bondade, o amor, a humildade, a gratidão. Você olha para a pessoa e você vê estampado ali no rosto dela, na vida dela. Amém? Para finalizar, o fim do mandamento é o amor. 1 Timóteo, o amor aparece como um freio, um instrumento de equilíbrio no combate às falsas doutrinas. Na epístola paulina, o combate nunca é contra pessoas. Nós não devemos combater contra pessoas, contra pastores, mas contra o pecado, contra as ideias que eles representam. Amém? Eu estou aqui, eu estou pregando a Bíblia, pregando a palavra de Deus. Não estou falando nome de ninguém aqui, não estou falando placa de nenhuma igreja, porque o meu objetivo não é falar mal de igreja nenhuma, de placa, de nome de ninguém. Estamos aqui para pregar a verdade. E quero dizer que lá no céu não entra placa. Lá no céu não tem placa de igreja. O nosso Deus não faz exceção. Nós somos um só povo, um só rebanho na presença de Deus. Nós temos um único pastor, que é Jesus Cristo. Lembra de João 10,16? Tem outras ovelhas que não são deste aprisco, mas convém agregá-las, para que se tornem um só povo, um só rebanho na minha presença. E tem um só pastor. Tem muita gente espalhada por aí que obedece a palavra, que segue a palavra, que ama Deus de verdade. Eu sei que tem muita gente que não ama Deus. Tem muita gente que não segue a palavra, que não anda no caminho do Senhor, estando dentro da casa do Senhor. Mas tem muita gente que ainda tem compromisso, que não tem dobrado o teu joelho diante de Baal. Tem muita gente. Elias pensou que só ele tinha ficado de profeta, mas o Senhor falou assim: eu reservei para mim tantos profetas que não dobraram o seu joelho diante de Baal. Carlos Vanderlei estava de cama com Covid-19 no estado de Rondônia. Primeira vez que eu ouvi a irmã orando, coloquei o meu celular no ouvido e recebi a oração.
estava muito mal, muito fraco. Quando a oração terminou, o mal foi embora. Me levantei do leito da enfermidade, fui curado do Covid-19. Olha aí que bênção de Deus, o irmão Carlos, relatando aí o milagre que aconteceu na vida dele. Que bênção de Deus. Louvado seja Deus. É Deus quem faz. Que coisa linda. Para finalizar aqui, meus irmãos, o zelo do apóstolo se dá justamente para impedir que o espírito dos falsos mestres se infiltrasse na igreja. E hoje está tendo muita infiltração. Está tendo muita infiltração, mas tem gente que não faz nenhum reparo. Precisa ser feitos reparos para não ter infiltrações. Mas ninguém está se preocupando. Eu não vou dizer ninguém, né? Não vamos generalizar. Mas a maioria das pessoas não estão preocupadas em fazer os reparos. A casa está caindo, está cheia de rachadura, está cheia de infiltração por todos os lados. Tem brecha aberta aqui, tem brecha aberta ali, mas ninguém quer tampar a brecha, ninguém quer se colocar na brecha. Todo mundo com medo de perder a cabeça que nem João Batista. Todo mundo com medo de ser expulso da sinagoga. Todo mundo com medo de perder amizades. Todo mundo com medo, a maioria das pessoas. Eu estou generalizando, não é todo mundo, a maioria das pessoas. Amém? Olha aí. O zelo do apóstolo se dá justamente para impedir que o espírito dos falsos mestres se infiltrasse na igreja. Mas hoje está tendo infiltração. O que manda agora é isso aqui. Você tem dinheiro, você tem carro do ano, se veste bem, prega aqui no altar. Pode subir no púlpito, senta ali, você é o prefeito da cidade, senta ali. Você é a maior, é a rainha da cidade, senta ali no altar. O pobrezinho, do coitadinho de chinelo, nem sequer pode chegar perto do púlpito da igreja. O que manda é isso aqui agora. Dinheiro. O que fala mais alto é a ambição, é a avareza. Amém? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Diz a Bíblia Sagrada em 1 Timóteo capítulo 6. Nesse caso, o amor como fim do mandamento é o antídoto perfeito. O amor, o amor, o amor, o amor. O amor com que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor, gente, vamos amar a Deus, amar o próximo. O amor, quem ama cumpriu a lei. Foi por amor que aquele homem, meus irmãos, samaritano, desce dali do seu animal e vai socorrer aquele homem que está caído na beira da estrada. Foi por amor. Foi por amor que Cristo se entregou. Foi por amor. Devemos amar o próximo como a nós mesmos. Vamos ter amor. Amor, não deixa o amor esfriar na tua vida. Não deixa o amor acabar. Não deixa o amor esfriar. Ame a Deus acima de tudo. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Desse amor o coração é santificado pelo Espírito Santo. Quanto mais a gente ama a Deus, mais a gente quer buscar a santidade. A gente quer fazer o melhor para Ele. Quanto mais a gente ama a Deus, o amor é aumentado dentro de nós. Mais a gente quer procurar fazer a vontade de Deus. Isso é amor. Quando isso acontece, isso é amor. Já com o coração limpo diante de Deus, recebe e vê as coisas espirituais com transparência. No amor não há lugar para imparcialidade. Amém? Não privilegia ninguém, né? Vou ficar do lado do B, ficar do lado do fulano, do Bertano. Não tem imparcialidade. Pois se cultiva uma boa consciência, nem lugar para simulação, fingimento, hipocrisia, pois cultiva uma fé não fingida. Amém? O que Deus quer? Uma fé não fingida, um coração puro diante dele. É isso que Deus quer de nós. Amém? Deixa eu só ver aqui. Se tiver alguém aí que você quer aceitar a Cristo para você morar no céu com Jesus Cristo, alguém que está desviado, quer reconciliar com Deus, coloca aí. Eu quero reconciliar. Eu quero aceitar esse Jesus para mudar de vida. Amém? Coloca aí, meus irmãos. Coloca aí. Glória a Deus. Isso aqui eu vou deixar para falar na madrugada.
que eu queria falar agora, eu vou deixar para falar na madrugada. Eu quero que os irmãos aí que querem aceitar Jesus, coloca aí. Eu quero aceitar esse Jesus. Você quer fazer conserto, você que quer reconciliar, está desviado, coloca aí, 1h da madrugada tem a oração. Para você que quer viver o sobrenatural de Deus, para você que quer trazer a presença de Deus para a tua casa e para a tua vida. Amém? Levanta a sua mão. Glória a Deus. Você quer aceitar Jesus? Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu te aceito como Salvador da minha alma. Me perdoa pelos meus pecados, porque eu creio que o Senhor Jesus é o Filho de Deus que ressuscitou para me salvar. Se tem alguém para reconciliar, coloca aí: eu quero reconciliar com Deus. Levanta a sua mão, diga assim: Senhor Jesus, neste momento eu me reconcilio com o Senhor. Me perdoa pelos meus pecados, me dá força para voltar para a tua casa e obedecer a tua palavra. Amém. Você que reconciliou, você que aceitou Jesus, deixa o teu nome e põe assim, ó: eu aceitei Jesus, eu reconciliei. Jesus está às portas. O diabo não está brincando de ser diabo. Não vamos brincar de ser cristão. Siga a palavra de Deus. Ame o Senhor Jesus de todo o teu coração. Ele te amou primeiro. Ele te amou primeiro. Com todas as tuas imperfeições. Ele quer te mudar. Ele quer salvar a tua alma. Ele quer te libertar. Ele quer te purificar. Ele quer escrever o seu nome lá, ó, no livro da vida. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe, meus irmãos. Vamos ficando por aqui até 1h da manhã. Amém? A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Amém? A paz do Senhor para todos. Fiquem com Deus, meus irmãos.